E hoje a gente vai ver um assunto muito importante, que é a organização de camadas. Sem isso, você vai usar o Photoshop de uma maneira muito bagunçada. Então é importante que você saiba empilhar as imagens, fazer uma organização das camadas, saber identificar onde elas estão e os tipos de camada que a gente pode ter. Isso aí vai servir de base para você, sempre que for usar o Photoshop, você vai ter que recorrer aos recursos que a gente vai aprender nessa aula. Eu vou mostrar várias coisas. O Photoshop ele é formado de vários pequenos assuntos que vão se complementando e formando um assunto maior, tá? Então a gente vai ver guias, camadas, ajustes, um pouco de máscara, algumas técnicas de seleção. Então vai ser bem importante a gente prestar bem atenção nessa aula de hoje. Deixa eu compartilhar logo aqui para vocês a telinha. Esse é o exemplo mais ou menos de onde a gente quer chegar, tá? Então formar um quadrinho onde eu tenho uma foto replicada 4 vezes, aplicar algum efeito em alguma das fotos. Para chegar nesse ponto eu vou ter que fazer bastante camada, bastante ajuste. Então o objetivo é chegar nessa imagem. Eu vou fechar ela aqui, que a gente, só para você ter ideia onde é que a gente quer chegar, e eu vou abrir a imagem original, tá? Então tá aqui a imagem original. Se ele der alguma mensagem de perfil como apareceu agora, clica no OK, não se preocupa com isso agora não, que eu vou explicar para vocês já, né? Nas aulas mais para frente, na última aula, se eu não me engano, que a gente fala sobre formatação para impressão, aí sim eu vou falar de perfil de cor, a gente vai ter um domínio maior dessa caixinha que apareceu. Por enquanto só clique no OK, não se preocupe com ela, a gente não está se preocupando com cores. Então eu tenho essa imagem original, no tamanho da imagem aqui, é uma imagem relativamente grande, né? Eu consigo imprimir aí 1,35 por 2,3. Lembrando a aula passada, se eu vier aqui visualizar tamanho de impressão, é essa qualidade que vai ser impressa, tá? Então dá para ver que a imagem tem uma boa qualidade aí para ser impressa, não vai pixelar, não vai acontecer nenhum problema de impressão. O que eu quero fazer é pegar essa área da imagem, tá? Ctrl 0 ou Command 0 e diminuir ela para 1/4 do tamanho e espalhar pela área. Eu tenho várias formas de fazer isso, eu vou fazer mostrando a utilização de guias, da grade, perdão, porque ela é importante no processo criativo, vocês vão ver que a grade vai ajudar bastante. Então, para você visualizar a grade, eu venho aqui no menu visualizar, mostrar grade. A grade é essa série de linhas que estão aqui. Eu vou configurar qual é o tamanho dessa grade, né? Quais são as divisões que eu vou ter aqui. Então, para fazer isso, para quem está no Mac é menu Photoshop, para quem está no Windows é menu editar. E eu venho aqui em preferências, tenho aqui guias, grade e fatias. Então aqui em grade, ó, eu tenho a configuração dela. Então, desse jeito que eu estou vendo aqui, significa que eu tenho a cada 200 pixels uma linha de grade subdividida 2 vezes. Ou seja, essa área mais cinza, eu tenho 200 pixels daqui para cá. Só que eu estou com ela subdividida. Então eu vejo um quadradinho de 100 pixels, um quadradinho de 100, de 100. Lá no comecinho eu falei que eu quero diminuir isso aqui para 1/4 do tamanho, tá? Então eu não vou calcular isso em pixels. Eu não vou pegar a altura e a largura da imagem, dividir por 4 por 2 e conseguir ter uma divisão matemática. Eu simplesmente troco aqui a unidade de medida para porcentagem e eu peço para que ele coloque uma linha de grade a cada 50% da imagem. Subdividido 2 vezes, tá? Ou seja, aqui eu tenho um quadrado de 25%, aqui eu tenho um quadrado de 50% da imagem. Então eu tenho aqui uma dimensão exata do que seria 1/4 dessa imagem e ainda subdividido em mais 25%. Se eu não quiser essas subdivisões, eu só coloco 1 aqui e acabou-se. Tá, agora eu não tenho subdivisão nenhuma, tenho 50% só dividido na imagem perfeitamente. Mas eu vou colocar essa subdivisão, ela me interessa. A gente pode usar isso aqui em algum momento, eu vou mostrar como. Clico no OK, tá aí dividida a minha imagem em 1/4 dela. Vou agora só encaixar nessas grades aí. Eu tenho que visualizar a paleta camada para começar a ver isso, porque a gente vai configurar bastante as camadas. E essa imagem aqui, ela tá na camada plano de fundo, tá? Normalmente quando você abre um JPG, ela vem com a camada plano de fundo ativa. Essa é uma camada que não recebe efeitos, não recebe máscara, é uma camada segura para impressão. Então só é ideal a gente trabalhar com a camada plano de fundo quando a gente vai imprimir o objeto. Quando a gente vai criar, a camada plano de fundo não tem função nenhuma para a gente e a gente deve transformar isso numa camada comum de Photoshop. Então sempre que você vê essa camada plano de fundo, entenda que é uma camada que é segura para impressão, tá? Desliguei a câmera aqui só para você ver, ó, eu peguei a paletinha camada e joguei ela para cima, só para a gente poder continuar vendo a câmera aqui, certo? Então eu tô com camadas aqui em cima, é com ela que eu vou trabalhar. Eu vou até expandir um pouquinho mais aqui, vou esconder essa paleta cor para dar um foco total aqui na paleta camada, que é o que a gente vai usar. Então, para transformar isso em uma camada comum, eu dou 2 cliques, ele pede um nome, vou chamar aqui de
foto original e clico no OK. Não vou configurar nada aqui embaixo por enquanto, só isso. Ela deixa de ser uma camada plano de fundo e passa a ser uma camada comum de Photoshop. O que eu quero fazer agora é diminuir essa camada para 25% do tamanho dela. Posso apertar Ctrl T ou Command T. Você pode vir aqui pelo menu editar também, transformação livre. E eu posso fazer duas coisas, ou usando o mouse, tá? Pego o mouse aqui pela quina, ó, e encaixo ela na divisão aqui, ou aqui em cima mesmo eu tenho largura e altura. Se eu travar essa correntinha, se eu mexer na largura, mexe na altura, eu vou botar aqui 50, ele já fica lá com 1/4 do tamanho, tá? Então Ctrl T, botei lá 50 e agora eu movo para o canto da imagem, ó. Você vai ver que o mouse ele vai se agarrar nas guias justamente porque ele tem essa função aqui, ó. No menu visualizar eu tenho aqui ajustar a guias ou grades, ou camadas, ou limite do documento, tá? Então eu vou conseguir, se eu quiser colocar nesse cantinho aqui, exatamente no meio da imagem, exatamente aqui embaixo, essa função aqui, o ajustar, tem que estar habilitado e eu digo a quem ele se ajusta. Então tá lá no cantinho. Para fazer as réplicas, eu pego aqui a ferramenta mover, seguro o Alt e arrasto segurando o Alt, ó. Quando eu faço uma cópia dessa imagem, eu tenho aqui foto original, cópia. Então eu vou chamar aqui de foto 2. Aqui eu vou arrastar lá para baixo, dou 2 cliques aqui na camada, já renomeio, foto 3. Vou fazer mais uma réplica, segurando o Alt eu movo, foto 4. A original vou colocar aqui foto 1, vou renomear, ó. Foto 1, 2, 3 e 4. Pela lógica aqui, 1, 2, 3 e 4 está no sentido que a gente lê. Então isso ajuda bastante numerar camadas. Pensando que a gente está numerando no sentido de leitura, a gente consegue fazer essas cópias. E aí eu tô com a imagem, ela continua no tamanho original dela, lá aquele que a gente viu no começo, né? 1,35 por 2,3. Só que agora eu tenho 4 imagens copiadas e vou aplicar alguns ajustes aí nessas imagens, aplicar alguns efeitos, porque eu quero fazer umas coisas, destacar cada uma das imagens aí. Para fazer isso, eu vou usar esses botõezinhos aqui e vou usar essas camadas de ajuste. Então, por exemplo, eu quero que a minha primeira imagem, a foto 1, seja preto e branco. Venho para cá, escolho aqui justamente o ajuste que tem preto e branco. Ele vai abrir o ajuste aqui de preto e branco. Só que ele está aplicando em todo mundo. Eu vou até sacar essa paleta propriedades aqui para a gente ver. Quando eu crio uma camada de ajuste aqui, ele cria uma camada e ela vai funcionar em cima de tudo que ela estiver, tá? Então, o que estiver abaixo dela, ela vai aplicar esse preto e branco. Tudo bem, eu vou pensar no preto e branco olhando uma imagem e depois eu vou fazer com que ela funcione só nessa, tá? Então, o preto e branco aqui é bem simples, não tem muito mistério, é só você escolher se vai escurecer ou clarear onde tinha tons amarelos, tons verdes, azuis, magenta, enfim. É bem olhômetro aqui, não tem mistério nenhum, você pode catucar livremente. O que eu quero fazer agora é que esse preto e branco funcione apenas na foto 1 e não nas outras. Eu poderia simplesmente arrastar para cá, já está resolvido o meu problema. O que eu não posso fazer é ter mais imagens abaixo disso. Essas imagens aqui abaixo, se eu colocar qualquer outra imagem aqui embaixo, ela vai ficar preto e branco também. Então, quando você empilha os ajustes e as imagens, é uma maneira de você fazer funcionar num canto só. Mas só empilhar não vai ser o suficiente. Eu vou vir aqui na foto 2, eu quero agora ela aqui com um tom avermelhado, em preto e branco, mas puxado pro vermelho. Então, eu vou vir aqui também, ó, mais uma vez. Se eu quero mexer na camada 2, eu seleciono ela antes. Vou lá, escolho lá preto e branco. E ao invés de fazer o ajuste preto e branco, eu clico aqui nesse colorir, tá? Então eu tenho como clicar aqui, escolher uma cor para colorir. E aí eu saio ajustando como eu quero que esse vermelho se comporte. É como se além do preto e branco pudesse colocar uma camada de cor. Só que veja o problema, ó. Ela está aqui por cima da camada 2, só que ela também vai afetar nas outras camadas. Então só empilhar não é o suficiente. O que eu tenho que fazer é jogar essa camada para dentro da outra. Então, se eu segurar o Alt, ó, vou botar o mouse entre as duas camadas. Tá? Olha o meu dedinho aqui entre a foto 2 e a preto e branco 2. Coloquei o mouse ali, se eu segurar o Alt, ele muda o ícone do mouse. Ó. E aí eu dou um clique. O que eu fiz com isso? Você vai ver que ganhou uma setinha aqui e meio que ela se deslocou para o lado. Ou seja, essa camada entrou na área da camada que estava abaixo. Vou tirar agora, a mesma forma, com o Alt, ó. Se ela está no mesmo nível, tudo que está abaixo dela está sendo afetado. Se eu colocar ela para dentro, agora ela só afeta
o que está aqui. Então é sempre legal você colocar os efeitos para dentro da camada usando esse recurso de segurar o Alt e clicar entre as duas camadas. A de cima sempre entra na que está embaixo, ok? E a mesma coisa eu posso fazer nas outras. Ó, foto 3, vou chamar lá o preto e branco mais uma vez, já jogo ela para dentro para não ficar me preocupando com o que ela está afetando e vou lá fazer minha brincadeira. Vou jogar um tom de azul agora, faço os ajustes que eu quero, mas já joguei ela para dentro da outra camada e tá ok, tá funcionando só nela. Mesma coisa na foto 4, vou lá, chamo o preto e branco, já boto para dentro, né? Como ela tá no topo, ela tá afetando todo mundo, né? Então já boto ela para dentro da camada 4, faço os ajustes que eu quero. Deixa eu colocar aqui um amarelão e faço os ajustes que eu quiser. Dessa maneira eu tenho tudo funcionando de uma maneira meio organizada, né? Uma dentro da outra. E se eu quiser organizar mais ainda, eu crio pastinhas, né? Onde se eu tiver dentro das pastinhas eu vou estar de uma forma mais visível. Imagina você ter aqui 100 imagens empilhadas, vai ficar um pouco confuso às vezes essas camadas que entram na outra, né? E eu posso ter várias camadas entrando, né? Por exemplo, aqui eu queria ainda mexer um pouco, dar um contraste, uma imagem mais densa um pouco, então eu vou aplicar outro ajuste, ó. Na foto 1 eu vou aplicar mais um ajuste aqui, que é o brilho e contraste. Com o brilho e contraste ativado, eu vou deixar ela mais dramática, né? Mais fechá-la um pouco. Vou aumentar aqui o contraste, diminuir o brilho, deixar ela bem dramática aqui. Então você vê, eu tenho aqui duas camadas, uma dentro da outra. Eu tenho o preto e branco e o brilho e contraste que estão dentro da foto 1. Então às vezes esse agrupamento dessa maneira, você colocando uma camada dentro da outra, pode deixar um pouco poluído a sua paleta de camadas. Então o legal seria você organizar isso em grupos. Organizar em grupos é você selecionar um grupo de camadas que você queira juntar, tá? Então eu clico na primeira, seguro o Shift e clico na última, ou clico em uma, seguro o Ctrl ou o Command e clico nas outras para selecionar, e aí eu clico nessa pastinha aqui, ó, criar um novo grupo. Aí ela fica aqui numa pastinha chamada agrupar 1. Vou colocar aqui, ó, foto 1, grupo foto 1, né? Porque eu já tenho a camada foto 1 lá. Mesma coisa eu posso fazer com foto 2, renomeio, ó, grupo foto 2. Mesma coisa com a 3. Posso apertar Ctrl G ou Command G, tá? Não preciso ir na pastinha toda vez, é só selecionar as camadas, agrupar e lá, ó, grupo foto 4. Então se eu quiser mexer só na foto 3, é ir lá, seleciono aqui, deixa eu chamar o brilho e contraste também, tá funcionando aí legal. Vê só, eu ainda tenho que manter ela dentro se eu quiser que funcione só na 3, certo? Porque mesmo ela estando numa pasta, mas ela afeta tudo que está abaixo dela. Então eu jogo para dentro para que ela afete só a camada da foto 3. Ó, vou mexer agora aqui, vocês vão ver que só a foto 3 está sendo alterada, tá? Então o agrupar aqui nada mais é do que uma organização visual para você ter suas paletas bem definidas, bem organizadas, né? De repente o cliente pediu para você mexer num canto específico, você já deu nome para aquelas camadas, você já sabe em que canto ir. Então é uma forma bem interessante de organizar seu trabalho e fica fácil de você acessar e fazer modificações. Esse é o básico da organização de camada, tá? Onde você coloca itens dentro de outros itens, você pode fazer grupos para ajustar isso aí e deixa de uma forma bem limpa de trabalhar.